Está no ar, hein, parceirinho? Irmão? Está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, lembra do treinador Álvaro Pacheco, cara? O português Álvaro Pacheco chegou no Vasco, maluco, que loucura, né, cara? Aquilo foi loucura, irmão, loucura. Já no primeiro jogo, primeiro confronto rival, Flamengo. Caramba, o cara mostrou que não conhecia nada, não foi nem profissional, né? Topou a proposta do Vasco, foi para o Rio de Janeiro e mostrou que não conhecia nada do elenco do Vasco, cara. Não conhecia nada do elenco do Flamengo, não conhecia nada do futebol brasileiro. Cara, fez a gente passar uma vergonha, né? Tomar de 6-1 pro Flamengo, cara. Eu lembro que naquela partida ele barrou o David, ele nem relacionou o David, que era titular absoluto naquele ataque do Vasco. A gente viu depois, né? Quando o David e o Adson machucaram, né? Pô, cara, o Vasco sentiu muita falta dos dois jogadores. E aí o Álvaro Pacheco chegou, alguns treinamentos, nem relacionou o David. Cara, que loucura. Tomou sacode do Flamengo, depois perdeu para o Palmeiras. Um jogo em São Januário que era para ter vencido o Cruzeiro, não venceu, 0-0. E aí foi lá para Caxias do Sul perder para o Juventude. Pedrinho não aguentou, no dia seguinte demitiu o treinador. Cara, ele foi até a FIFA processar o Vasco, irmão. O Álvaro Pacheco processou o Vasco, tá? Tava exigindo 3,5 milhões na justiça, na verdade, na FIFA, né? Com relação ao contrato dele com o Vasco. Mas a FIFA, irmão, não deu ganho de causa para ele, tá? Ainda bem. Tá? A FIFA não deu ganho de causa para ele. Disse que quando ele foi demitido do Vasco, ele conseguiu um emprego em seguida. Ele conseguiu um time árabe para treinar, tá? E no time árabe o contrato dele era muito maior do que os 3,5 milhões que ele estava cobrando do Vasco, tá? Então não tinha nada que cobrar isso do Vasco. Foi bom, porque o Vasco não vai ter que pagar essa grana pro Álvaro Pacheco. Agora, Álvaro Pacheco, cara de pau, hein, irmão? Cara de pau, treinador fraquíssimo, se é que eu posso chamar de treinador. Parceiro, hoje tem copinha, né? Quartas de final, Vasco enfrenta o Corinthians, time da casa, né, cara? O maior campeão. Lembrando que a Federação Paulista é responsável pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, tá? Para essa partida entre Vasco e Corinthians, nem disponibilizou ingressos para a torcida do Vasco. O jogo vai acontecer hoje, 9h30 da noite, tá? Não disponibilizou ingressos para a torcida do Vasco, talvez até com medo de... Porque Corinthians e Vasco, as torcidas têm histórico de confronto, né? Então a Federação Paulista não disponibilizou ingressos para a torcida visitante, né? Para a torcida do Vasco. Mas, ó, tô confiante nesse time do Vasco, é um time que foi crescendo muito durante a competição, tá? Uma média de idade de 17,7, irmão. Meu amigo, 17,7 anos, uma competição sub-20, o Vasco foi com sub-17, 3 primeiros jogos, 3 empates, a gente classificou como pior segundo lugar, a gente nem levava muita fé nesses moleques, mas os moleques foram crescendo durante a competição, maluco, irmão, saiu ganhando todo mundo, precisou nem de pênalti. O Corinthians e Ituano, né? O Corinthians teve que ganhar do Ituano nos pênaltis para chegar a essas quartas de final. O Vasco não, irmão. O Vasco foi ganhando 1-1, cara, 1-1, né? E mostrando que é um time guerreiro, tem muitos jogadores talentosos, né? Zucarello, esse André, cara, que golaço que o André fez, né? No último jogo, aí, o golaço de bicicleta. O Vasco também reforçou esse time com o Lincoln, que estava no time alternativo, que está disputando o Carioca. Mandou também o Maxwell Alegria, ele fez um golaço contra o Flamengo, e aí você vê, né? O Maxwell Alegria, a gente criticou ele, joga nada, não fez nada. Cara, uma coisa é profissional, outra coisa é júnior, né? Ele ainda não tá maduro pro profissional, mas no júnior ele vai bem, cara. Então tem que ter paciência, fez um golaço o moleque, tá? Lembrando que ele é jogador do Nova Iguaçu, que tá emprestado ao Vasco, mas é bom jogador, tá? O Maxwell Alegria. Parceiro, ó, confirmando aquela informação que eu trouxe para vocês do Ryan, tá? O Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, quer o Ryan, tá? O Palmeiras quer o Ryan emprestado. Então o Vasco primeiro vai acertar uma renovação de contrato com o Ryan só tem contrato
até o final desse ano, final de 2025, tá? Já poderia sair de graça no meio do ano. Então o Vasco vai renovar o contrato dele, tá? E aí existe a possibilidade de emprestar sim para o Palmeiras, tá? Emprestaria para o Palmeiras e o Palmeiras mandaria 2 jogadores também emprestados. Claro, Palmeiras, irmão, não brinca em serviço. Palmeiras vai escolher jogador que o Abel Ferreira nem está utilizando, né? Lembrando que o Vasco foi atrás do Murilo, zagueiro, que foi titular várias vezes com a camisa do Palmeiras, foi atrás também do Rony, tá? O que pega com relação ao Rony, que o Palmeiras não quer o Rony poderia vir para o Vasco, mas o que pega com relação ao Rony é que o jogador não quer sair por empréstimo, tá? Quer sair de forma definitiva do Palmeiras. Então, não sei se seria viável essa negociação envolvendo o Rony, mas enfim. Cara, o Palmeiras vai jogar Mundial esse ano, tá? No meio do ano tem o Super Mundial. Vai ser bom pro Vasco mandar o Ryan para lá. Quem sabe consegue uma boa venda do Ryan, tá? Claro, vendendo vai ter que dividir dinheiro com o Palmeiras, porque o Palmeiras que vai colocar ele na vitrine aí em um campeonato mundial da FIFA, tá? Mas agora é observar quem que o Palmeiras tem a oferecer ali no elenco reserva, né? Quem que tem para oferecer que é reserva que pode caber nesse time do Vasco? Vamos analisar, né? Espero que o Pedrinho e o Felipe façam, junto com o Carille, né, uma boa análise para trazer 2 bons jogadores do Palmeiras. Enquanto isso, o Vasco atrás de atacantes, né? Brian Rodrigues, o Vasco já colocou proposta na mesa. Eu passei para vocês, ainda está longe do que o América do México espera, tá? Mas, cara, eu vou te falar, Veron e Lloyd Augusto, o angolano que joga na Turquia, pô, isso é furada, irmão. Pô, Lloyd Augusto, angolano que joga na Turquia. Pô, isso é furada, irmão. Isso é furada, cara. Pô, Pedrinho, sai dessa furada. Toda hora o Pedrinho querendo entrar numa furada, né, irmão? Pô, que loucura, cara. Não sou a favor da contratação do Verón, nem a favor da contratação desse angolano que ninguém conhece. Parceiro, hoje tem jogo também pelo Campeonato Carioca, aquele time alternativo do Vasco, os jogadores da base, jogadores que voltaram de empréstimo, né? Alguns reforços do time principal, tá? Destaque desse time é o Paulinho, né? Com certeza, se a gente for analisar os 2 jogos, Nova Iguaçu e Bangu, o destaque é o Paulinho. Inclusive, o Paulinho não vai estar presente hoje porque foi para a seleção brasileira sub-20, tá? E hoje a gente vai ter alguns outros jogadores à disposição, além do Maxime Domingues, Jean Davi. A gente vai ter também os 3 volantes, Hugo Moura, Sforza e também o Matheus Carvalho, e os 2 laterais direitos, o Paulo Henrique e o Pumita Rodrigues. Inclusive, tá? O Pumita deve ser titular nesse time que enfrenta o Boa Vista hoje, 7 horas da noite. O Vasco deve ir a campo com Daniel Fusato no gol, Pumita Rodrigues na lateral direita, Souza na zaga, confirmando o Souza na zaga, e do lado dele o Luiz Gustavo, o lateral esquerdo Vitor Luiz. Meio de campo, vamos ver se ele mantém aí a dupla de preguiçosos, né? Zé Gabriel e De Luca, sendo que o Hugo Moura, Sforza e Matheus Carvalho estarão à disposição, mas eu acredito que só devem entrar no segundo tempo, tá? Na frente ali no meio de campo, vamos ver se ele bota o JP ou o Maxime Domingues, vamos ver quem que ele vai escolher, tá? Na frente tem 3 jogadores para 2 vagas, Serginho, Jean Davi e Bruno Lopes. Cara, eu barraria o Serginho, meu Deus, cara, pode mandar embora, horroroso. E o centroavante GB, que também está devendo. Falando em centroavante, o Boa Vista tem aquele Zé Vitor, tá? Zé Vitor Santos, aquele jogador que participou da Série B com o Vasco no ano de 2022. Parceiro, eu queria saber a sua opinião sobre Veron, o atacante Veron, e o atacante Lloyd Augusto, o angolano que joga na Turquia. Concorda com o Bigode, cara? Pô, na minha opinião, não cabe não, irmão, não cabe não. Brian Rodrigues, tudo bem. Mas esses 2 eu não contrataria para o Vasco, mas eu queria saber a sua opinião. Então você deixa a sua opinião aqui nos comentários, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro Bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas.